Vamos ler um pouco comigo? Eu não estou te ensinando. Eu só estou anunciando uma maneira de você ver as coisas. Porque eu não posso pregar para você. Porque nada adianta eu pregar para você. Qualquer pregação que eu faça jamais pode te alimentar. Por mais que eu use a Bíblia. Por mais que eu use as Escrituras. Um exemplo bom disso é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres, correto? Muito bem. Como eu posso te alimentar espiritualmente pregando em cima desse texto? É melhor, eu vou fazer uma outra pergunta. Como você se sente alimentado pregando, ouvindo esse texto pregado pela Igreja Católica, pelas igrejas evangélicas, pelo Espiritismo, pelo Candomblé? Como você pode se sentir alimentado com um texto pregado fora nenhum contexto? Como eu ia te dizendo, eu não posso pregar para você. Eu só conheço uma pregação legítima. É a pregação que o próprio Jesus media entre Deus e você. Aí eu creio que você pode estar alimentado. Porque é o próprio Jesus sendo mediador entre Deus e você. Lembra quando Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá? Então, como você pode se alimentar com Paulo, Pedro, Antônio, José, Augusto, Judas, Felipe? Você não pode se alimentar. Por mais queridinho seja o pastor da tua igreja, o padre da tua igreja, você não pode. Porque se você for olhar bem, esse texto, em João 8,32, vamos ver, vamos ler comigo? Muito bem. Observem o truque, que às vezes até involuntariamente, talvez pelo costume do cachimbo deixar a boca torta, vocês percebem que esse texto aqui, olha, o verso é aqui embaixo, olha, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, correto? Eu creio que aqui o verso 32 tá aqui, olha, ele tá marcado aqui no lugar errado, mas muito bem. Esse pedacinho aqui, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, é o texto que é usado por todas as igrejas. Todas as denominações usam esse pedacinho aqui. Paulo, tem um sentido deles repetirem sistematicamente esse pedacinho? Conhecerão a verdade vos libertará. João 5,32. Tem sentido sim. Tem um grande sentido por repetirem tanto esse pedacinho aqui dessa leitura. Por quê? As pessoas que procuram Deus em uma denominação, certamente, porque não acreditam que Deus, o Criador dos céus e da terra, habita nos corações delas, a partir do momento que elas passam a crer em Jesus, aí elas vão ouvir esses pregadores dentro dessas igrejas. E ouve eles dizendo isso firmemente. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Correto? Então, muito bem. Só que tem uma coisa. Tem um problema aí. Quando eles falam de conhecer a verdade
e a verdade vos libertará. Na verdade, eles não estão falando, na verdade, do Senhor Jesus. Eles estão falando, na verdade, deles. Na verdade, que eles aprenderam dos líderes deles. E para eles, essa é a verdade. Eles não estão falando, na verdade, de Jesus. Então, o que é a verdade para um evangélico da Assembleia de Deus? A verdade do evangélico da Assembleia de Deus é que o católico, por adorar a imagem, vive na mentira. E se ele quiser ser liberto da mentira da Assembleia, da Igreja Católica, ele tem agora que aderir, abandonar a mentira da Igreja Católica e aderir à mentira da Assembleia de Deus como verdade. Entendeu o truque? Mas se você voltar um pouquinho no texto em João 8,31, preste bem atenção como é diferente você seguir unicamente a Jesus como teu mediador entre Deus e o homem e você seguir a homens achando que está seguindo Deus através desses homens. É diferente. Olhe bem o que Jesus diz. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Que coisa maravilhosa. Aí ele completa dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então você percebeu que o princípio desse texto, do conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o princípio desse texto está no permanecer firmes nas minhas palavras. Quem? As palavras de Jesus. Porque você pode conhecer a verdade da Igreja Cristã do Brasil, a verdade da Igreja Maranata, a verdade da Deus e Amor, a verdade, e com certeza a verdade da Deus e Amor, ela pode muito bem te libertar da verdade da mentira da Maranata. A verdade da Maranata pode te libertar da mentira da Cristã do Brasil. Porém, é você cair saindo de uma mentira e caindo em outra, trocando 6 por meia dúzia, e você não percebe que você saiu de um engano para cair em outro. Agora, o que é conhecereis a verdade de Jesus e a verdade vos libertará é se você permanecer nas palavras de Jesus. E o que João escreveu sobre isso, para que você possa ser liberto, para que você possa se libertar totalmente na verdade de Jesus, não na verdade do que você aprendeu do que é verdade na sua igreja, você precisa compreender um pouquinho isso que João escreveu. Preste bem atenção. Ok? Então preste atenção. Segundo João 1:9. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Percebeu? Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, você lembra que eu te disse que o segredo do texto do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o segredo daquele texto está em você permanecer nos ensinos de Jesus. E quando João também escreve aqui em 2 João 2:9, todo aquele que vai além do ensino de Cristo não permanece nele, não tem a Deus, isso é ele completando aquilo que ele escreveu lá em João 8:32 sobre Jesus. Em que Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Mas no verso 31 ele diz, quem permanecer nas palavras de Jesus. Então, se você que pensa que está sendo liberto nas palavras do líder da sua igreja, do líder, do seu pastor, você não está permanecendo nos ensinamentos de Cristo, nas palavras de Jesus. Então você pensa que você está sendo liberto, digamos, você está na igreja Deus e Amor, correto? Aí você pensa que você está sendo liberto da Igreja Católica, das doutrinas da Igreja Católica. Você não está sendo verdadeiramente livre,
você está sendo livre da católica e se aprisionando na doutrina da Deus e Amor. Por quê? Porque as doutrinas da Deus e Amor vão além dos ensinamentos de Jesus. Então, a Deus e Amor, ela não permaneceu nas palavras de Jesus. A Deus e Amor, ela sobrevive nas palavras, nos dogmas e na mediação e nas crenças do fundador da Deus e Amor. Você percebeu que você aí não se torna verdadeiramente livre? Porque é o que João aqui diz. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, se você não permanece nas palavras de Jesus, então você não tem como conhecer a verdade e a verdade te libertar e verdadeiramente você será livre, não. Você pensa que está conhecendo a verdade, que está vivendo a verdade, porque a verdade que você pensa que é a única verdade verdadeira, é a da igreja que você aprendeu, da igreja que você participa, ou que os líderes daquela igreja te ensinou. Então você trocou 6 por meia dúzia. Você se libertou de uma arapuca, mas caiu em outra arapuca. Agora, se você quiser verdadeiramente ser livre, você precisa primeiro ter como doutrina, ensinamento em sua vida a permanência nos ensinos de Jesus, para que você tenha o Pai e tenha o Filho, e para que o Pai e o Filho possam te libertar. Quer que eu leia de novo para você? Eu vou tentar ler para você aqui. Preste atenção. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Então, você percebe aqui que Jesus está dizendo que os judeus haviam crido em Jesus. Mas o segredo de isso aqui se permanecer firme é se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras. Perfeito? E para você permanecer firme nas palavras de Jesus, verdadeiramente serão seus discípulos. Esse verso 32 aqui, ele não está aqui em verdadeiramente, ele está aqui antes do e conhecerão a verdade vos libertará. Então, aí se você pegar o verso, acho que 33, diz assim: se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso leva você a imaginar que, se você pensa que você é livre na Deus e Amor, se você pensa que você é livre na Maranata, se você pensa que a verdade te libertou na Cristã do Brasil, é porque você precisa reconhecer de novo, reler as Escrituras e ver que a verdade que você conhece não está baseada nas palavras, nos ensinamentos de Jesus, e sim da sua igreja, dos seus líderes. É por isso que os seus líderes, eles só permanecem sendo seus líderes, seu mediador e seu Senhor, porque por trás disso corre valores, dinheiro, poder. E eles, de uma forma ou de outra, exercem vantagem sobre você, ou poder ou dinheiro. Ou te domina, ou ganha dinheiro de você. Então você não pode ser considerado livre, correto? Com a paz do Senhor Jesus.